Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre uma empresa que praticamente todos vocês já devem ter conhecido ou conhecem ela, mas muitas vezes a gente não acaba linkando o nome dela com o ticker ou com o nome dela na bolsa, tá? Que é a BRF. Então, se você quer saber mais sobre a empresa, riscos e como é que tá o setor, fica até o final desse vídeo. Mas antes de a gente começar, aqueles recadinhos básicos. Primeiro, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda muito o canal e ajuda nós também a entender se esse conteúdo tá ajudando vocês como investidor. Segundo ponto se inscreva no canal, assim vocês não perdem nenhum vídeo, nenhuma notificação, nenhuma novidade que a gente tá trazendo para vocês. E a gente tá chegando quase a 10 mil inscritos. E aí, quando nós alcançarmos essa meta, a gente vai fazer uma live e soltar um vídeo muito especial para todos vocês. Eu acho que assim, vai agregar muito para a vida de todos vocês como investidores, tá? E aí, por fim, deixa nos comentários se você é acionista da BRF, pretende se tornar, o que acha do setor. Então, vamos lá pro vídeo. E aí, assim, antes de começar a olhar os indicadores da BRF propriamente dita no status, quem é a BRF, né? A gente está falando aí de uma das principais empresas de carnes congelados no Brasil. Então, a BRF ela está por trás da Sadia, da Perdigão e da Qualy. Então, Sadia e Perdigão estaria mais relacionada à carne, enquanto a Qualy estaria mais relacionada a outro tipo de produto, que seria margarina, tá? Então, são essas as três principais bandeiras por trás da BRF que compõem o seu resultado. É uma empresa que tem mais de 290 mil clientes, com um crescimento muito forte, conseguindo penetrar ali no pequeno e médio varejo, além de começar a utilizar o Omnichannel, ou seja, o multicanal. Então, eles estão vendendo presencialmente e também online, eles estão conseguindo utilizar esse meio que se popularizou muito na pandemia. E aí, quando a gente fala de BRF, a gente está falando de uma das principais empresas brasileiras. Ela é líder nos seus principais segmentos de atuação. Então, quando a gente pega margarinas, por exemplo, ela tem 57,9% do share do mercado, do market share, ou seja, da participação no mercado. A cada 100 reais movimentados, 57,9 reais seriam para a BRF. Quando a gente está falando agora de frios, a participação dela seria de 47%, quase metade do mercado total é composto pela BRF, e aí no congelados cai um pouquinho, vai para 44%, porque é um mercado um pouquinho mais competitivo, mas ainda assim mantendo sua expressiva participação, mostrando quão robusta a companhia é, tá bem? Então vamos dar uma olhadinha nos resultados da companhia, vamos ver como é que ela tá, quais são os seus indicadores e entender quais são as perspectivas que a BRF tem para o futuro. E aí, quando a gente pega a cotação nos últimos tempos, a gente vê que vem sofrendo bastante. Em geral, a questão de carnes, existe uma similaridade com o PIB, então existe uma correlação entre o consumo de carnes e o PIB. Então, quando o PIB ele acaba contraindo, ou quando a gente tem uma crise econômica, como a gente teve em 2015, 2016, acaba que o consumo de carne ele é um pouco afetado, tá? E aí isso tem machucado a ação, sofreu bastante na pandemia, veio se recuperando. A gente teve uma alta aí nos últimos meses, muito por conta de ventilação de algumas informações, movimentação no mercado de carnes. Então, a companhia se recuperou um pouquinho desde a pandemia, estava na pandemia lá aos seus 15 reais, hoje está 23, 50% de alta. É uma empresa que está com um PL, ou preço-lucro, de 21 vezes. Quando a gente olha o histórico dela, a gente está falando aí de um histórico que muitas vezes apresentou prejuízo, muitas vezes apresentou lucros mais elevados, mas em média ela está um pouquinho acima da sua média do histórica, tá? Eu não gosto muito de comparar a média histórica. Empresas que oscilam muito, ou seja, em segmentos cíclicos, como é o caso da carne, por exemplo, acaba que o preço-lucro ele oscila muito, tá? Então, seria ótimo a gente comprar quando o preço-lucro está muito abaixo do ciclo. E aí, quando ele estiver muito acima do ciclo, tem que entender se as perspectivas mudaram ou não. Mas talvez fosse sentido de talvez reduzir um pouco a alocação. O que eu gosto de fazer muito é comparar com a média do mercado. A gente tem boas empresas no mercado de consumo não cíclico. E aí eu vou pegar algumas para comparar. Eu acho que assim, nenhuma atua exatamente no mesmo segmento da BRF, mas são segmentos similares. Então, eu gosto da Marfrig, tá? Então, vamos utilizar a Marfrig como comparação. A Minerva Foods eu também acho ela bastante interessante. A gente tem a JBS também, que é uma empresa gigantesca
do setor de proteínas, tá? E aí, quando a gente compara com essas três, preço-lucro, a gente vê que a BRF está bastante acima das demais, tá? Então, ela estaria bastante acima das demais no preço-lucro, que significaria que, comparando com a média do setor e a média das suas comparáveis ou pares, peers, ela estaria bastante acima. A mais interessante no momento seria a Marfrig, tá? Um outro ponto que eu gosto de olhar muito é EV/EBITDA. E aí, por que o EV/EBITDA? Muitas vezes o lucro ele é meio poluído por alguns fatores não recorrentes ou alguns fatores não caixa. Quando a gente pega o EBITDA, ele já sai um resultado mais limpo e condiz mais com a realidade de geração de caixa da empresa. Então, eu gosto muito do EV/EBITDA. A empresa está com o EV/EBITDA de 7,6 vezes, não é um EV/EBITDA muito caro, mas também não está de graça, tá? Então, ela está com uma EV/EBITDA de 7,6 vezes, uma média de 12. O que isso significa? Significa que a companhia ela conseguiria gerar, utilizando EBITDA, ela demoraria 7 anos e meio praticamente para gerar o caixa suficiente para pagar suas dívidas e pagar a empresa. Então, o Enterprise Value. Quando a gente compara com a média do setor, ainda assim, a BRF está bastante acima das demais. Quando a gente pega a Marfrig, por exemplo, ela se destaca ainda assim como a mais barata nesse quesito do segmento. Outro ponto que eu gosto muito de olhar, e eu já comentei com vocês em um vídeo anterior, e aí eu recomendo que vocês assistam o vídeo da Marfrig, se não o fizeram ainda, é que empresas ligadas ao setor de proteína, muitas vezes elas são muito alavancadas, tá? E esse é um dos principais pontos que vocês têm que olhar no segmento de proteínas. Por quê? O que acontece? O segmento de proteínas ele é cíclico, tá? Então, existe o preço do boi gordo, arroba do boi gordo, e esse preço, em geral, ele controla o valor dos insumos. Então, o principal insumo para alguns casos é a carne de gado, para outros é frangos e aves. Então, esse preço das aves ou do boi, ele varia conforme ciclos. Então, quando o preço está muito, muito alto, o pessoal vende os seus animais, a oferta ela aumenta, então a demanda ela vai continuar constante. Como a oferta aumenta, o preço vai cair. E aí, quando o preço cai, eles reduzem a oferta, o preço sobe, e aí fica esse ciclo. Então, o que acontece? Quando uma empresa está muito alavancada e pega um ciclo ruim, pode destruir a empresa, tá? E aí, quando a gente vê a dívida líquida da BRF, a gente está falando de uma empresa que tem um market cap, um valor de mercado de 19 bi, ela tem uma dívida de 15 bilhões. É uma dívida bastante elevada. Quando a gente pega, por exemplo, o indicador de dívida líquida sobre EBITDA, a gente está falando de indicador de dívida líquida sobre EBITDA de 3,37. Qual é o valor que eu gosto? Eu gosto de um valor abaixo de 3, tá? Então, assim, entre 2,5 e 3 eu considero que é uma empresa bastante alavancada. Até 3 tá ok. Acima de 3 é um ponto de atenção que eu teria. Passando desse ponto, passando em endividamento, que é uma empresa bastante alavancada, como eu já mencionei, vamos dar uma olhadinha na eficiência. Que eficiência diz muito sobre a companhia. E aí, como eu tinha mencionado anteriormente, a empresa ela flutua em ciclos, né? Então, quando o preço dos seus insumos cai, a margem aumenta, ou quando a demanda aumenta também, a margem aumenta, que foi o que aconteceu de 2009 até 2015. 2015 a gente entrou numa recessão, e aí o consumo cai, o preço acaba caindo, a margem comprime. E é o que a gente vê aqui. Então, até 2018, quando a gente começou a ter uma recuperação, 2019 era para ter seguido esse ritmo, e aí 2020 e 2021 a companhia vem sofrendo. E por que disso? Porque houve a cadeia de suprimentos, supply chain, ela foi desregulada. Então teve um ajuste na cadeia de suprimentos e aumentou muito a inflação nos alimentos. Eu acho que todos nós presenciamos isso ao ir ao mercado. E por conta disso, a companhia não está conseguindo repassar muito bem esses preços, a margem acaba sendo exprimida, tá bem? Eu gosto também de olhar a margem EBITDA para entender se a companhia ela tem conseguido ganhar eficiência ou não e como é que está esse ciclo. Como a gente vê, a variação ela está bem similar à margem bruta. E por fim, desses indicadores iniciais, vamos olhar a rentabilidade, porque não adianta de nada ser uma empresa se ela não é rentável para o seu acionista. E aí a rentabilidade gosta de olhar o ROI. Um ponto de atenção é que o ROI para empresas muito alavancadas ele pode distorcer um pouco, não é o caso. A gente está falando de um ROI de 10%, chegou a 23% em um auge, num momento muito bom para a economia. E o ROIC, que é o retorno sobre capital, ele estaria na casa de uns 8%, um pouquinho acima do custo da dívida da empresa.
então estaria bastante ok, tá? E aí, vamos dar uma olhadinha só para finalizar essa questão nos dividendos. Tem muitas pessoas que gostam de dividendos, vamos dar uma olhadinha nos dividendos e, assim, a companhia ela pagava bons dividendos até 2015, a gente entrou numa crise econômica e desde então a companhia não paga mais dividendos. Então, se você busca uma empresa de dividendos, renda passiva, a BRF atualmente não é a melhor opção. E aí, quando a gente olha, por fim, o histórico de resultados da companhia, a gente vê que teve um avanço, desde 2009 até 2015, 2016, a gente teve um avanço na receita, ela conseguiu expandir seu mercado. Em 2016, a empresa ela sofreu muito, porque teve uma compressão na margem, os preços aumentaram, a demanda não estava tão firme, a margem acabou corroendo. 2017 e 2018 foram anos bastante ruins para a companhia. 19 e 20 ela começou a se recuperar. Recentemente a gente teve umas notícias que é bem interessante, eu até comentar isso, que eu acho que é um ponto fundamental, que a Marfrig ela estava tentando comprar, até aqui está a participação acionária, estava tentando comprar a BRF, tá? E aí isso indica que podemos ter alguma fusão, algum tipo de aquisição entre as duas, tá? É algo que tem sido vinculado, tá? Não é nada oficial. A Marfrig já está com uma posição bastante relevante, está com 31% do capital total da empresa. A tendência talvez aí seja aumentar e aí entender como é que isso pode se dar. A Marfrig ela tem um business complementar, então existiriam algumas sinergias importantes entre essas duas, mas tem que ver se o conselho da BRF vai aprovar e se os seus acionistas vão aprovar, tá bem? Então, é isso, pessoal. Um panorama geral sobre a BRF e sobre o setor de carne. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Isso ajuda muito nós do canal a desenvolvermos mais conteúdos para vocês. Deixa nos comentários o que você acha do setor de carnes. Você acha que ele vai se recuperar? Não vai? O que você achou dessa aquisição da Marfrig das ações da BRF? Deixa nos comentários, eu vou ler os comentários, a gente vai selecionar alguns para fazer um vídeo especial. E por fim, se inscreva no canal. Chegando na meta dos 10 mil seguidores, a gente vai fazer uma live respondendo as principais dúvidas, comentando sobre empresas, e vai soltar um vídeo muito especial, tá bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.